Olá, estudante! Bem-vindo à nossa aula de número 12. Eu sou o professor Bruno. Agora que já conhecemos a potenciação, vamos aprofundar os nossos estudos sobre o tema, estudando as propriedades das potências e as potências de base 10. Conceito de potenciação. Aprendemos na aula anterior que potência é a operação matemática em que um número aparece elevado a outro, e que para resolvê-la devemos multiplicar a base por ela mesma quantas vezes indicar o expoente. Por exemplo, 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Generalizando, temos que a elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a, n vezes. Mas, para operar com potências, devemos aplicar as chamadas propriedades das potências, que ajudam na simplificação dos cálculos. Então, acompanhe. O produto de potências de mesma base. Acompanhe uma multiplicação de potências de mesma base. Temos 4 ao quadrado vezes 4 ao cubo. Resolvendo 4 ao quadrado, ficamos com 4 vezes 4, e 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4. Ficamos agora com 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 4 elevado à quinta. Esse é um exemplo da propriedade produto de potências de mesma base. Fica claro, então, que 4 ao quadrado vezes 4 ao cubo é igual a 4 elevado a 2 mais 3. Esse é um exemplo da propriedade. A elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. De maneira mais clara, podemos dizer que na multiplicação de potências com a mesma base, mantemos a base e somamos os expoentes. A divisão de potências de mesma base. Veja uma divisão de potências de mesma base. Temos 4 à quinta dividido por 4 ao quadrado. Resolvendo 4 à quinta, ficamos com 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. E resolvendo 4 ao quadrado, temos 4 vezes 4. Ficamos agora com 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 sobre 4 vezes 4. Perceba que podemos simplificar 2 quatros do numerador com 2 quatros do denominador, ficando com 4 vezes 4 vezes 4, que pode ser escrito como 4 ao cubo. Fica claro que 4 à quinta dividido por 4 ao quadrado é igual a 4 elevado a 5 menos 2. Esse é um exemplo que evidencia a propriedade. Sendo a um número real, não nulo, e sendo m e n dois números naturais, então a elevado a m sobre a elevado a n é igual a elevado a m menos n. De maneira mais clara, podemos dizer que na divisão de potências com a mesma base, mantemos a base e subtraímos os expoentes. A potência do produto. Temos aqui o produto de 3 por 5 elevado ao quadrado. Podemos escrever essa potência fazendo 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Depois, organizando, ficamos com 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. E, por fim, ficamos com 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Fica claro aqui que 3 vezes 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, o que evidencia a propriedade. Dada a potência, a vezes b elevado a m, sendo a e b dois números reais não nulos e m um número natural, diferente de zero, então a vezes b elevado a m é igual a elevado a m vezes b elevado a m. De maneira mais clara, podemos dizer que um produto elevado a um expoente é igual ao produto dos fatores elevados a esses expoentes separadamente.
a potência do quociente. Temos, nesse caso, 3/4, uma fração elevada ao quadrado, que é igual a 3/4 vezes 3/4. Podemos escrever 3 vezes 3 e 4 vezes 4. 3 vezes 3 simplificamos para 3 ao quadrado e 4 vezes 4 para 4 ao quadrado. Fica claro aqui que 3/4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, o que evidencia a propriedade. Dada a potência a sobre b elevado a m, sendo a e b dois números reais não nulos e m um número natural diferente de zero, então a sobre b elevado a m é igual a elevado a m sobre b elevado a m. De maneira mais clara, podemos dizer que um quociente elevado a um expoente é igual ao quociente do numerador e do denominador elevados a esses expoentes separadamente. A potência de uma potência. No exemplo, 4 ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado, podemos escrever 4 ao cubo vezes 4 ao cubo. Ou, aplicando a primeira propriedade que vimos, 4 elevado a 3 mais 3, que é igual a 4 elevado à sexta potência. Fica claro, nesse caso, que 4 elevado ao cubo elevado ao quadrado é igual a 4 elevado à sexta potência, o que nos leva à propriedade. Dado um número a não nulo e sendo m e n dois números naturais, então a elevado a m elevado a n é igual a elevado a m vezes n. De maneira mais simples, podemos dizer que na potência de uma potência, podemos multiplicar os expoentes para depois efetuar a potência. Expoente zero. Vimos na aula anterior que, por definição, todo número diferente de zero que seja elevado a zero tem como resultado 1. Assim, temos de maneira geral que a elevado a zero é 1 se a for diferente de zero. Podemos compreender essa definição pela propriedade da divisão de potências de mesma base. Observe o exemplo. 2 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Podemos resolver isso fazendo 2 vezes 2 vezes 2 sobre 2 vezes 2 vezes 2. Ficamos com 8 sobre 8, que é 1. Ou ainda, aplicando a segunda propriedade que aprendemos, temos 2 ao cubo sobre 2 ao cubo igual a 2 elevado a 3 menos 3, que é igual a 2 elevado a zero. Como já sabemos que é 1, podemos dizer que 2 elevado a zero é igual a 1. Generalizando, temos que a elevado a zero é igual a 1 quando a for diferente de zero. O expoente negativo. Quando o expoente é negativo, temos a propriedade. Para todo número real a com a diferente de zero, temos a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n, sendo n um número natural diferente de zero. Por exemplo, fazendo 4 elevado a menos 3, temos 1/4 elevado a 3. Resolvendo essa potência, chegamos em 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, que é igual a 1 sobre 64, ou 1/64. Perceba que, quando fazemos a inversão, o sinal do expoente, que era negativo, passou a ser positivo. Agora que já conhecemos as principais propriedades das potências, vamos conhecer a chamada potência de base 10, também conhecida por notação científica. Potência de base 10 ou notação científica. Números muito grandes ou muito pequenos são comuns em estudos científicos e medições de grandezas, de forma que várias áreas do conhecimento, como química, física, biologia, astronomia, entre outras, necessitam desses números para o seu desenvolvimento. Os profissionais dessas áreas representam esses números na chamada notação científica, que transforma qualquer número em uma potência de 10. Por exemplo, a massa da Terra é representada por um número gigante. Veja.
Fica até difícil de saber a sua ordem de grandeza, mas no mundo científico esse número é escrito como 5,98 vezes 10 elevado a 24, o que facilita sua compreensão e operação. Vamos entender como escrevemos esses números muito grandes ou muito pequenos usando a notação científica. Acompanhe. A distância média da Terra ao Sol. Bom, a distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Essa distância, por se tratar de um número muito grande, com vários algarismos, é representada pelos cientistas usando a notação científica e escrita dessa forma. 150 milhões é igual a 1,5 vezes 10 elevado a 8, ou 10 elevado a oitava. Perceba que ele é escrito como um produto, e o expoente da base 10 é 8, quantidade de casas existentes depois do número 1, ou seja, do primeiro algarismo. O átomo de hidrogênio. Bom, o átomo de hidrogênio tem massa de 0, uma infinidade de zeros e 17 no final, gramas. Essa massa, por se tratar de um número muito pequeno, ou seja, uma grandeza pequena, é representada pelos cientistas usando a notação científica, ficando assim: 1,7 vezes 10 elevado a menos 24. Perceba que ele também é escrito como um produto, e o expoente da base 10 é menos 24. O sinal menos mostra que o número é menor do que 1, é um número muito pequeno. E o 24 indica a quantidade de casas depois da vírgula até depois do número 1. Acompanhe a seguir 2 exercícios resolvidos. Exercício 1. Aplique as propriedades das potências e reduza as expressões em uma única potência. A. 2 ao cubo vezes 2 à quarta. B. 3 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. C. 2 à quinta elevado ao quadrado. Bom, na letra A, um produto de potências com mesma base, portanto devemos manter a base e somarmos os expoentes. Primeira propriedade que estudamos, ficando com 2 elevado a 3 mais 4, que tem como resultado 2 elevado à sétima potência. Na letra B, temos uma divisão entre potências de mesma base. Aqui, então, devemos manter a base e subtrair os expoentes, segundo a propriedade que estudamos. 3 elevado a 3 menos 2, que é igual a 3 elevado a 1. Na letra C, chamada potência de potência, devemos manter a base e multiplicar os expoentes, ficando com 2 elevado a 5 vezes 2, que é igual a 2 elevado à décima potência. Exercício 2, FATEC. Das 3 sentenças abaixo, primeira, 2 elevado a x mais 3 é igual a 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. Segunda, 25 elevado a x é igual a 5 elevado a 2x. Terceira, 2 elevado a x mais 3 elevado a x é igual a 5 elevado a x. Alternativas. A. Somente a primeira é verdadeira. B. Somente a segunda é verdadeira. C. Somente a terceira é verdadeira. D. Somente a segunda é falsa. E. Somente a terceira é falsa. Bom, verificamos que o item 1 é compatível com a primeira propriedade que estudamos. Mantém a base e soma os expoentes. No item 2, ele é compatível com a propriedade da potência de potência. 5 elevado ao quadrado é 25. Então, multiplicou os expoentes, 2 vezes x. Portanto, é verdadeira. No item 3, ele não se encaixa em nenhuma das propriedades que estudamos, pois nenhuma delas falou sobre a soma das bases. Portanto, a alternativa correta é a letra E.
somente 3 é falsa. Letra E. Nossa aula se encerra por aqui. Na próxima aula estudaremos a função exponencial. Espero que tenham gostado e até a próxima.